microfone. Mais uma vez, bom dia. Vamos dar início a essa coletiva hoje sobre TIC Empresas. Nós temos remotamente conosco o Dr. Augusto Gadelha, que é o secretário lá da CEPIM, do MCT, e que também é o coordenador do Comitê Gestor. E em breve vai se juntar também o Dr. Rogério Santana, que é o secretário da SLTI, Ministério do Planejamento, também é conselheiro nosso. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a vocês. Conforme anunciado e conforme previsto, nós estamos hoje, então, comunicando em primeira mão para vocês alguns resultados sobre TIC Empresas. A nossa última coletiva foi sobre domicílios. E nós, então, vamos hoje falar um pouco sobre os resultados que nós recebemos, avaliamos, estudamos e estamos então agora colocando à disposição do mercado brasileiro como resultado das medições que foram feitas no segundo semestre do ano passado e avaliadas até agora, mês de abril. Vamos passar para o segundo slide. Rapidamente, para quem não conhece, eu já repeti esse slide algumas vezes, vocês veem a estrutura do Comitê Gestor. O Comitê Gestor, ele é uma entidade que foi criada em 95 e no primeiro governo do presidente Lula foi reconfirmado através de um decreto presidencial e tem uma série de atribuições: cuidar de nome de domínio, cuidar da alocação dos endereços IPs, mas também cuidar de dados estatísticos da internet brasileira. E o comitê é composto por 21 conselheiros, 9 do governo e 12 da sociedade civil, dos quais 4 do segmento empresarial, 4 do segmento acadêmico e 4 do segmento terceiro setor. Vocês têm aí as representações, os 12 eleitos, os 11 eleitos são eleitos pelos pares, e que é o número 10, notório saber, é uma lista que vai ao ministro da Ciência e Tecnologia, e ele costuma indicar então alguém de notório saber. E os outros 9 representam os diversos ministérios e órgãos do governo federal, havendo um assento para representação estadual. O número 9 é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia. Então eles têm um assento também. O slide seguinte. Deixa mais um pouquinho aí. Rapidamente, o Comitê Gestor, então, ele coordena as grandes ações e tem como braço executivo o NIC-BR. O NIC-BR, sim, é uma pessoa jurídica. O NIC-BR é o braço executivo, pessoa jurídica que cuida das atividades que eu chamaria de rotineiras da internet brasileira. Então, o que é uma rotina? Registrar domínios desde 89, acabamos de completar 20 anos de .br no Brasil, na semana passada. Isso foi notícia em alguns periódicos, dia 18 de abril de 89 foi quando recebemos o .br e agora completamos 20 anos. Temos hoje 1.630.000 domínios no Brasil. Isso é um trabalho rotineiro do NIC-BR. Alocação de endereços IPs, isso é uma rotina também do NIC-BR. Alguns trabalhos de segurança, treinamento, anti-spam, anti-phishing, são tudo atividades rotineiras que o NIC executa. Então o registro BR cuida de uma parte, o CERT-BR, que é o braço para a parte de segurança, cuida das outras atividades ligadas mais à segurança. O CETIC é exatamente o centro que cuida da parte de estatística, dos indicadores. O CEPTRO-BR é o braço executivo do NIC, que cuida mais da parte de novos projetos. E o W3C é uma atividade nova, é um escritório que cuida de padrões na internet, padrões abertos, acessibilidade e outras atividades ligadas a que o software possa ser, vamos dizer assim, vários softwares possam ter acessibilidade pelo usuário. Vocês lembram provavelmente que no passado alguns softwares só funcionavam com Microsoft, né? Então aparecia lá, por favor, use, sei lá,
Windows não sei o quê. Então a gente está lutando para que os aplicativos, os vários browsers, possam ser usados como navegadores e que todos os sites possam ser, então, acessíveis, não só para nós, mas também para aqueles que têm alguma dificuldade visual. Então, existem critérios e o W3C está promovendo essa atividade no Brasil. Então, o Comitê Gestor hoje abriga um escritório do W3C que promove esse tipo de atividade. Próxima. Destacando de uma forma especial, então, o CETIC. O CETIC tem, entre as suas atribuições, coletar e disseminar informações da internet no Brasil. Nós não queremos apenas ter o nome de domínio e alocar IP, queremos saber como é que a internet é usada, qual é a penetração da internet, qual é o perfil do usuário, perfil por idade, por sexo, por região geográfica, cidades grandes, cidades menores, e também como é que isso é usado nos domicílios e nas empresas para aplicações comerciais e assim por diante. Então aí vocês têm uma série de atividades que são feitas pelo nosso Centro de Estudos de TICs. Medir o progresso, acompanhar o impacto socioeconômico, fornecer subsídios e também permitir, isso é muito importante, uma comparação do Brasil com outros países na América Latina, mas também na Europa e no mundo. Próximo. Foi criado em 2006, então ele é responsável por essa produção de indicadores. Contratamos empresas especializadas em fazer a parte de campo, as entrevistas, ou diretamente nos domicílios, ou muitas vezes por telefone. E esses dados são avaliados, são divulgados periodicamente, e vocês já estão vendo aí a cara do quarto volume, esse que está bem em cima, que será lançado final de maio, começo de junho. Mas nós estamos na quarta série de medidas. Quando fizemos a primeira, foi muito difícil tirar grandes conclusões. Com um ponto só, a gente não consegue tirar conclusão. Com 2 pontos já fica um pouquinho mais fácil. Agora, com 4 medidas, nós já vemos, obviamente, claramente oscilações, indicações, o viés para mais ou para menos. Então fica muito mais fácil fazer comparativos com os anos anteriores e ver se realmente há uma evolução ou não. E nós seguimos alguns critérios de entidades internacionais. Ali menciona a ITU, o IT, a OECD, o CILAC. Vocês lembram que nos anos anteriores nós tínhamos conosco aqui a Mariana, que hoje trabalha lá no CILAC, e nós estamos, obviamente, muito próximos com os países da América Latina, tentando ver como que cresce a internet na América Latina como um todo. Próxima. Nós temos 2 pesquisas, a TIC Domicílios, que já foi anunciada, vocês já receberam em primeira mão as informações, e hoje, então, estamos lançando a parte de TIC Empresas. E de agora em diante eu vou passar, então, a palavra aqui à minha direita, ao Alexandre, que assumiu a coordenação desse centro de estudos, é o nosso gerente na área de TIC. Então, ele vai fazer essa ponte e apresentar os indicadores. Nós estamos não apresentando toda a pesquisa, que são muitos indicadores, mas selecionamos os mais importantes, os de maior impacto, e esperamos que tenha a matéria para vocês divulgar. E temos, então, como já disse remotamente, o Dr. Gadelha, e em breve também o Dr. Rogério, que estarão acompanhando a exposição e depois participando do debate. Vamos deixar as perguntas para o final. Vamos primeiro, então, ouvir as informações e os números que tanto o Alexandre como a gente chama de Juca, isso é bem íntimo, bem querido, vão apresentar os dados para a gente. Então, mais uma vez, bem-vindos, e vamos então passar agora a receber as informações. Por favor, Alexandre. Bom dia a todos. Nós vamos aqui apresentar alguns resultados, né? A TIC Empresas, ela trata de 44 indicadores. Seria muito cansativo para os senhores ouvirem o detalhamento de todos os indicadores, portanto, selecionamos 14 dos principais indicadores e dos principais módulos da pesquisa, né? A TIC Empresas, ela é composta de 6 módulos. O primeiro módulo, informações gerais sobre sistemas TICs nas empresas, né? É um diagnóstico, um raio-x da posse e do uso nas empresas,
né, com mais de 10 empregados. O módulo B, uso da internet pelas empresas. O módulo C, interações com o governo. Nós estamos tratando aí das relações G2C, né? G2B, relação do governo com as empresas no mundo virtual pela internet. O módulo D, segurança na rede. O módulo E, comércio eletrônico, seja nas relações B2B ou B2C, né? Relacionamento dessas empresas apoiadas na internet. E as habilidades. E como o professor Glaser mencionou, o lançamento do livro, né, físico será efetuado durante o evento CONIP 2009, que será realizado de 8 a 10 de junho, aqui em São Paulo. E é importante ressaltar que todos os dados, todos os 44 indicadores, a análise desses dados, bem como esta apresentação que estamos fazendo hoje, já estão disponíveis na internet para download no site www.cetic.br. Bom, antes de falar sobre os indicadores que nós selecionamos, eu gostaria de dar um panorama sobre a amostra, sobre o universo que foi utilizado. Foram realizados 35.500 entrevistas em empresas em 7 segmentos de atividades econômicas, né? São os segmentos ou setores que estão listados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, na CNAE. E os setores são os que estão mostrados aqui: indústria da transformação, construção, comércio, transporte, armazenagem e comunicações, atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados a empresas, alojamento e alimentação e outros serviços coletivos, sociais e pessoais, né? E foram realizados, essas 3.500 empresas, elas estão divididas em 3 portes: empresas de pequeno, médio e grande porte, né? Sendo que as pequenas são aquelas acima de 10 funcionários. E em todas as 5 regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A amostra foi balizada pela RAIS e pelo SEMPRE, pelo Cadastro Central de Empresas do IBGE, né? O período de coleta de dados em campo foi realizado entre outubro e novembro de 2008 e foram realizadas entrevistas por telefone com respondentes previamente qualificados, ou seja, pessoas que têm condições de responder sobre o assunto de tecnologia dentro dessas empresas. As variáveis principais de cruzamento são região geográfica do país, o porte da empresa e o setor de atuação. Então, por essas variáveis de cruzamento, é possível fazer uma leitura, ter uma visão diferenciada dos dados que nós vamos apresentar. O erro amostral total, que é uma medida que diz respeito à qualidade e à confiabilidade dos dados, é de 2%, né? Sendo que quando a gente abre tanto pelo porte da empresa, pela região geográfica ou pelo setor de atividade econômica, o erro amostral muda em função do tamanho da amostra. Bom, vamos passar então para os indicadores de destaque do módulo A, que é, como eu disse, um diagnóstico, um raio-x da posse e do uso das TICs dentro das empresas. Nós selecionamos aqui então, dos 10 indicadores que tem nesse módulo, nós vamos falar de 4 indicadores que são os mais relevantes, né? Aqui é uma informação bastante interessante que mostra uma estabilidade no patamar de 94%, ou seja, quase a totalidade das empresas brasileiras, elas possuem computador, né? Então esse é o percentual sobre o total da amostra, né? E a partir de agora a gente vai falar quase que sempre sobre o percentual das empresas que possuem computador. Percentual das empresas, ou proporção das empresas cujos funcionários têm acesso remoto. Isso é um dado bastante interessante, porque revela uma tendência de que cada vez mais as empresas estão oferecendo meios para que o seu funcionário, os seus funcionários acessem o ambiente da empresa remotamente. Isso diz respeito a uma tendência que é o trabalho remoto,
né? Então, nós temos, entre 2006 e 2008, nós passamos de 15% dessas empresas que ofereciam acesso remoto para 21% em 2008, né? E o 2007 não está aqui, porque foi um ano que nós retiramos essa pergunta do questionário, né? Mas observa-se um crescimento significativo de 2006 para 2008, que é uma tendência do trabalho remoto. O próximo indicador é a proporção de empresas com rede. Também é um indicador que mostra um avanço bastante significativo nas redes locais, independente da tecnologia. Então, o crescimento de rede LAN com fio, entre 2007 e 2008, crescemos 6 pontos percentuais, passando de 77% das empresas que detinham rede local com fio para 83%, e um crescimento ainda mais significativo de 7 pontos percentuais nas redes locais sem fio, que também denota uma tendência, um crescimento maior dessas redes locais sem fio nas empresas, né? Intranet, extranet e nenhuma rede, né, praticamente manteve estável. O mesmo indicador, por uma outra variável de cruzamento, que é, neste caso, o porte da empresa e a região, a gente observa que as grandes empresas, praticamente a totalidade delas possuem rede local com fio, né, 97%, 70%. Existe uma diferença fundamental no uso da tecnologia sem fio nas grandes empresas, né? Embora a rede local com fio seja um percentual bastante elevado nas empresas de todos os portes, mas na tecnologia sem fio a gente observa uma distância muito maior a favor das grandes empresas. Quando analisa essa mesma variável, esse mesmo indicador, pela variável região geográfica, observa-se um forte percentual das empresas na região centro-oeste, possivelmente puxado pela própria realidade do Distrito Federal, que tem um impacto significativo, né? E depois seguido pelas regiões sul e sudestes, com 83% das empresas utilizando rede local com fio. O próximo indicador selecionado foi a proporção de empresas que utilizam código aberto, né? Observa-se, essa pergunta ela estava em todos os questionários dos 3 últimos anos, né? E observa-se uma estabilidade muito grande neste indicador, né? 2 pontos percentuais de queda em relação ao ano anterior. E o dado importante aqui é observar que as empresas de grande porte são as que mais adotam soluções de sistemas abertos, né? 61% das grandes empresas fazem algum tipo de uso de sistema aberto, seja como servidor, como cliente, enfim. Módulo B. Vamos falar um pouco sobre esse módulo de uso da internet. Neste módulo nós temos 8 indicadores e nós vamos apresentar 6 indicadores desses 8. E a base aqui agora é outra. Observem que é o percentual sobre o total de empresas que possuem computador. Não é mais toda a amostra, todo o universo, né? Então, esse indicador é muito importante porque nós temos praticamente 100% das empresas com 10 ou mais funcionários que têm computador, também têm acesso à internet, né? É o mesmo indicador, mas com a base da amostra, né? Então, o que era 97% passa então para 91% e mantém uma estabilidade entre 2007 e 2008. Né? Tem um pequeno problema aqui de... Bom, esse slide aqui, senhores, ele está com um pequeno problema de formatação, mas deve ter sido na conversão aqui do... Mas o primeiro aqui é modem digital, né? Que são os famosos ADSL, ou XDSL, né? A tecnologia DSL. Na página 9 de vocês. Né? Esse percentual permaneceu bastante estável desde 2006, mas tem um dado que é muito relevante, que é o crescimento significativo da tecnologia de modem via cabo.
né? Passando de 14% em 2006 para 22% em 2008. É um crescimento significativo dessa tecnologia. Enquanto a tecnologia DSL permaneceu estável, essa cresceu bastante. E, como era de se esperar, né, um decréscimo significativo do acesso discado, né, passando de 14% das empresas que utilizavam essa tecnologia em 2006 para 5%. Ou seja, o acesso discado, né, ele tem vida muito curta, da agora para frente, né, em detrimento da adoção de novas tecnologias, né. O mesmo tipo de o mesmo indicador por outra variável de cruzamento, por região, né? Então aqui é interessante observar que o modem digital, ele tem, o ADSL, um destaque grande para a região sul e centro-oeste, né? Possivelmente a base do sudeste, onde a gente tem um volume muito maior de empresas, né? O que deve causar uma distorção nesse indicador, e um destaque para a conexão via rádio, que é mais expressivo nas regiões norte e nordeste. Observe os senhores que na região norte 18% das empresas utilizam tecnologia via rádio e na região nordeste 22%, né? Contra um patamar aí de 7, 10, 12% nas demais regiões. Podemos deixar as perguntas para o final? Este slide eu solicito a atenção dos senhores, porque o slide que está no papel impresso que vocês receberam, esses dois números estavam incorretos, né? Mas esse slide ele mostra o indicador velocidade máxima para download fornecida pelo provedor de internet, né? E observa-se uma redução significativa da banda estreita, né? Um crescimento significativo da banda de alta velocidade, né? Aqui a gente não fala banda estreita e banda larga porque é um outro conceito. A gente pergunta no questionário a velocidade de acesso para a empresa, né? Então, para velocidades acima de 2 MB, que a gente está chamando de velocidade alta, houve um crescimento significativo. Estava bastante estável entre 2006 e 2007 e teve um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao ano anterior, né? E a diferença ainda é maior, né, de 16 pontos percentuais nesta faixa que nós chamamos de média velocidade, que vai até 2 megabits, né, onde encontra-se então a maior concentração de empresas que usam acesso à internet. E é interessante observar que os respondentes, né, que não sabem a velocidade está diminuindo. Significa que cada vez mais o respondente está qualificado para a resposta. Ele sabe qual é a conexão, qual é a velocidade, qual é a tecnologia, né? Com relação a esse indicador, proporção de empresas que possuem website, a gente observa um crescimento também bastante significativo entre 2007 e 2008, passando de 46% das empresas que possuíam um website para 53% em 2008, e com um destaque aqui também relevante, que a grande maioria das empresas de grande porte, 88% dessas empresas, possuem website na internet. Com relação aos serviços ou recursos oferecidos nestes websites pelas empresas, né, houve um crescimento em todos os tipos de recursos oferecidos, que vão desde catálogos de produtos e listas de preços, a fornecimento de pós-venda, sistema de pedidos ou de reserva, que são aqueles famosos carrinhos de compra, né, quando você visita americanas.com, Amazon ou qualquer outra empresa que tem relação B2B ou B2C, né, são os carrinhos de compra, e pagamento online. Então, nós passamos neste recurso de 48% para 52%, pós-venda estável, passando de 34% para 35%, sistemas de pedidos de 23% para 24%, e pagamento online, um crescimento de 3 pontos percentuais em relação a 2007. Né? E o destaque aqui é que a internet é cada vez mais utilizada como uma ferramenta de prospecção de novos clientes, né? E um crescimento bastante significativo
na questão de catálogos de preços, de produtos e listas de preços, né? Muitas vezes, mesmo quando o cidadão não opta por concretizar a compra pela internet, ele visita o site para pesquisar o produto ou o preço. A proporção de empresas que estão hospedadas em website de terceiros, que são aquelas empresas que não têm website, mas que, de alguma forma, está presente em portais de terceiros, né? Quem já usou, por exemplo, o Buscapé, sabe que muitas vezes você consegue comprar coisas de lojas e de provedores de produto ou serviço que não tem um website próprio, mas está hospedado, digamos assim, né, em um website terceiro. Nós temos aí 20% das empresas dos respondentes que possuem esta modalidade, né? Passando para o módulo C, que abrange questões relativas ao governo eletrônico ou a interação das empresas com o governo pelo ambiente virtual, pela internet. Então, aqui nós temos a proporção de empresas usando a internet para interagir com órgãos públicos. É interessante observar que a grande maioria das empresas, 89%, fazem uso da internet para interagir com órgãos do governo, né? Seja em que esfera for, federal, municipal ou estadual, né? Esse número permaneceu exatamente igual em relação a 2007, mas o destaque aqui é com relação à variável porte da empresa. Nós temos que nas grandes empresas, 100% fazem uso da internet para interagir com órgãos públicos, 95% nas médias e 87% nas pequenas, que ainda é um número bastante elevado. E aqui nós temos, por tipo de serviço, eu não vou passar por todos, né, a análise desses dados, o texto analítico está disponível para download, mas aqui mostra o rol de serviços de governo eletrônico que são utilizados pela internet, né? 60% das empresas usam para consultar FGTS, cadastro de inscrições estaduais, assim por diante, até a obtenção de licenças e permissões, licenças ambientais, ou licenças, por exemplo, se você, uma empresa de utility, vai furar a rua para passar um cabo, passar um duto, né? Muitos órgãos municipais ou estaduais, né, ambientais, você pode fazer a solicitação ou obter informações pela internet. E, finalmente, o módulo de habilidades, que é o módulo F, né? Esse módulo são 7 indicadores, nós vamos falar de apenas 2 que merecem destaques, né? Esse é um indicador bastante interessante, porque ele mostra a proporção de empresas nas quais funções de TI tenham sido desempenhadas por terceiros, né? E ao longo dos 3 últimos anos, observa-se uma tendência de crescimento do percentual das empresas que optam por terceirizar todo ou parte dos seus serviços de TI, passando de 39% em 2006 para 47% em 2008. Então, esse crescimento na contratação de provedores externos, né, ele revela uma tendência, né, que está ocorrendo no Brasil. E essa tendência é observada nas diversas variáveis, ou seja, porte e região geográfica, né? E, finalmente, a proporção de empresas que realizam treinamento ou que realizaram treinamento, né? E, de novo, a base aqui é o total de empresas que possuem computador, né? Nós observamos também um crescimento significativo entre 2006 e 2008, né? Treinamento para usuários de computador e internet, que são os usuários, os funcionários das empresas, passando de 26% para 34% das empresas que oferecem esse tipo de treinamento, né, que vai desenvolver a competência e habilidade no uso, né, e na apropriação dessas tecnologias, e treinamentos para especialistas de TI, né, passando de 17% para 19%. Então, esses são os indicadores que são mais relevantes, né? Como eu disse, nós apresentamos aqui 33% aproximadamente dos indicadores, ou seja, de 44 nós falamos aqui sobre 14 indicadores e os demais indicadores estão disponíveis para download, as tabelas e as análises.
passo para o professor Glaser para conduzir as perguntas. Bom, nós fizemos só um extrato e toda a estatística, todos os resultados estão no nosso site. Então, estão disponíveis para download. Vocês terão acesso, então, aos números completos. Eu acho que devíamos começar com algumas perguntas. Acho que já houve a tentativa de uma pergunta. Por que não houve separação ou divisão? Em que indicador? Juca? A gente está trabalhando com uma quantidade de informações muito extensa, né? E, claro, que a gente gostaria muito de abrir todos os números e ter uma reunião aqui de um dia para discutir todos os dados da TIC Empresas e da TIC Domicílios com os senhores. Porém, a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Quando a gente coloca todos os tipos de conexão abertos no slide de abertura por porte e região, a gente fica com um slide muito poluído. Fica ruim de ver, a gente não consegue discutir. Então, a gente escolheu duas questões que nós achamos fundamentais. Agora, se você tiver alguma pergunta específica sobre cabo, eu posso tentar responder para você. Eu não sei se isso é por alguma razão específica. Tá. Mas foi só uma curiosidade. Claro, claro. Temos, não, tá aberto. A gente na análise. Não foi apresentado aqui, mas ele existe, então você pode consultar depois. Inclusive, a gente discute uma questão sobre o cabo, que é interessante, que a gente observou que as empresas maiores, né, elas possuem rede cabeada, né? Quanto maior a empresa, maior a proporção do uso da tecnologia cabo, né? E com relação ao DSL, a gente vê um processo inverso, né? Isso quer dizer que, assim, uma das análises possíveis, uma das questões que se pode suscitar é que as empresas que têm maior faturamento, que têm mais poder de investir em infraestrutura, investem numa infraestrutura de alto desempenho, né? Não que o DSL não seja, mas as conexões via cabo são tipos de conexão que oferecem alto desempenho. Momentinho só, pega o microfone para todos ouvirem, principalmente os que estão remotamente. Queremos cumprimentar o Dr. Rogério Santana, que conseguiu se livrar da outra reunião, já está ouvindo então também. Nós acabamos a apresentação dos indicadores, conforme o material que foi encaminhado ontem, e agora estamos já na fase de perguntas, tentando explicar alguns detalhes. Eu continuo também com a dúvida, que é o seguinte: quando você fala que as grandes empresas é que têm a tendência para usar a rede cabeada da TV a cabo, se você percebe a tendência dela ser uma rede alternativa ao DSL para que a empresa tenha uma contingência, ou se é uma troca pura e simples, porque, por exemplo, as TVs a cabos não têm serviços corporativos, elas não vendem serviços corporativos. Então, eu queria saber se vocês têm essa noção, já que você disse que são as grandes empresas as principais usuárias. Com relação ao crescimento do acesso via cabo, a gente observa, de fato, muitas empresas optando, mesmo não tendo serviço, as operadoras a cabo não tendo serviços corporativos, elas utilizam, e muitas vezes como contingência. Embora este dado não seja revelado pela pesquisa, porque nós não perguntamos claramente. Você utiliza uma conexão de contingência ao seu acesso DSL, ou ao seu acesso à fibra, ou qualquer outro meio dedicado das operadoras? A pesquisa não traz essa informação. Embora a gente saiba que muitas empresas usam contingência de acesso. Oi, Bruno Ferrari da Info. Tenho duas perguntas. A primeira, em relação ao trabalho remoto, eu queria entender melhor o que seria o trabalho remoto. É o cara que faz um trabalho de casa e manda por e-mail, é o cara que acessa a VPN. Eu queria que falasse mais sobre isso. E também, em relação às conexões,
Eu achei estranho que a conexão via celular não tenha aumentado. Eu não sei se no caso dos domicílios ou do uso pessoal, ela aumentou bastante. Por que não aumentou nas empresas? Ainda é algo estrito para executivos? Ou as pessoas estão usando particular para acessar o trabalho? São essas duas perguntas. Tá, vamos responder a primeira parte, Bruno. Com relação ao trabalho remoto, de novo, a pesquisa não categoriza o que é o trabalho remoto e sim pergunta: a sua empresa oferece acesso remoto via VPN ou acesso discado para que seus funcionários façam uso dos servidores, envio de e-mail, acesso a arquivos, transferência de arquivos? Então, este percentual de empresas que está disponibilizando a possibilidade dos seus empregados usarem remotamente os seus recursos de TIC está aumentando. Agora, que tipo de trabalho eles estão fazendo, ou que tipo de política de RH ou política empresarial que elas têm, a pesquisa não questiona a empresa, a sua política, né? E sim se ela oferece esse recurso. E o crescimento é muito significativo e nos leva a criar algumas hipóteses. Uma delas é de que o trabalho remoto, seja para enviar e-mail, para fazer acesso aos servidores, banco de dados da empresa, está aumentando para que seus funcionários usem a partir de casa ou mesmo quando em viagens. E com relação à segunda pergunta do uso do celular, eu não sei se você estava na coletiva da TIC Domicílios, né, onde o crescimento na base total parece pequeno, mas quando a gente foca, por exemplo, a classe A, né, houve um crescimento muito grande do acesso à internet via celular, né, até porque os equipamentos celulares que permitem ou que oferecem uma funcionalidade razoável para você navegar na internet são equipamentos caros, né? E quando perguntado isso para as empresas, a própria pergunta pode induzir uma resposta não muito precisa, porque muitas vezes é um acesso individual, pessoal. Tem um modem 3G como contingência ou quando eles vão para a reunião. E ele manteve estável. Eu tenho certeza que está crescendo o acesso via celular nas empresas e talvez fosse o caso da gente ter aberto o celular também por porte, né? O que acontece é que a base de empresas entrevistada, ela compõe-se basicamente de pequenas empresas. Por quê? Porque o universo de pequenas empresas é muito grande. Então, quando a gente olha o número total, a gente não consegue ainda pegar que está havendo um crescimento em larga escala do acesso via celular, da conexão via celular, mas certamente isso está acontecendo, e aí é importante o exemplo do Alexandre com relação a TIC Domicílios, que a gente faz 4 anos que a gente pergunta do acesso via celular para as pessoas, e ele está estável, ele está em 5%. 5% das pessoas usam a internet via celular, mas quando a gente vê nas classes mais altas, a gente percebe que não, isso não está acontecendo, está crescendo. Eu acho que o número já está em torno de 20% das pessoas de classe A e B utilizam o acesso via celular. A gente tem mais ou menos esse mesmo fenômeno aqui nas empresas. E aí, talvez fosse o caso da gente ter aberto mesmo esse indicador por porte para mostrar que nas grandes empresas certamente ele está crescendo. Cada vez que nós fazemos, obviamente, um anúncio de um resultado, a gente percebe que algumas perguntas valem a pena serem abertas. Então, isso realimenta a próxima medida. Então, nós estamos anotando, estamos, obviamente, tentando estudar isso. É óbvio que tem um limite de perguntas. Se a gente fizer 1000 perguntas, ninguém vai responder para a gente. Mas, de repente, algumas indicações que vocês estão apontando, vale a pena a gente abrir na próxima vez. Então, isso enriquece a pesquisa. Estamos, obviamente, anotando isso para a gente incluir, se conveniente, e parece que essas perguntas merecem um enfoque especial, então será usado para enriquecer a próxima pesquisa. Pois não? Eu quero saber, confirmar a época que foi feita a pesquisa, se foram 35 mil entrevistas realmente, quanto tempo? Não, foram 3.500, foram feitas em outubro e novembro do ano passado. Mas 3 mil, mas ali fala em 10 pessoas por empresa? Não, empresas até 10, com 10 funcionários ou mais. Tá certo. Volta ao slide lá.
Vamos esclarecer, só para deixar claro, está na sua mão também. Seguinte. 3.500 empresas com 10 funcionários ou mais. Ok. E a pergunta, foi o IBOP que fez a pesquisa? Você tem ideia quem que aplicou o questionário? Nós terceirizamos isso para uma empresa externa. O IBOP, parece que está aqui, não? Bom, o IBOP trabalhou conosco, sim, mas eles nos fizeram a parte de dados, coleta de dados, e a avaliação foi feita por um grupo muito maior, que não envolve apenas uma empresa. Okay. Nós temos um grupo de avaliadores bem amplo, de universidades, de outros centros, e isso também já foi explicado em outras reuniões. E um grupo internacional, IBGE, universidades, FGV, Unicamp, FGV, e assim por diante. Quem nos coletou os dados foi o IBOP, que está presente nesta reunião, na sua frente do outro lado. Temos 3 representantes que estão aproveitando para anotar também as perguntas e talvez aperfeiçoar para a próxima vez. Eu tenho 2 perguntas. Sim. A primeira é com relação ao uso do sistema de código aberto. Eu fiquei com a dúvida. Na verdade, de 2006 para 2008, houve um decréscimo, né? De 28% para 26%, apesar de vocês colocarem que 61% das grandes empresas já tem algum tipo de uso de código aberto. Queria saber quem é que não está usando, e aí eu já queria pedir a palavra de alguém lá de Brasília, porque há uma clara política governamental em prol do software aberto. Então eu gostaria de saber como que ou Santana ou Gadelha possa responder, se esse resultado não significa o seguinte: o sistema de software aberto não está andando. Porque eu queria uma explicação dele sobre isso. Isso é uma pergunta. Agora, a outra pergunta é uma dúvida com relação aos recursos oferecidos pelo website da empresa, porque me deu uma dúvida que tem a ver, que é o seguinte: a base de 2007 foi de 900, né? E de 2008 praticamente dobrou, foi para 1.688. Isso não dá uma distorção nos números, no sentido de você perceber o que está sendo usado efetivamente? É só uma pergunta aí de pesquisa, porque, por exemplo, pagamentos online passar de 10 para 13, com essa base dobrando, para mim passa a ideia de que não cresceu. E aí, se não cresceu, é falta de confiança na internet, é falta de confiança no sistema? Quer dizer, são 2 perguntas. Com relação à primeira pergunta, antes de pedir a participação do Rogério e do Gadelha, a gente trabalha com a ideia de que os números estão estáveis. Né? Desde 2006, quando a pergunta começou a ser feita, essa variação de 2%, ela não nos permite inferir que esse número está caindo. A gente precisa aguardar um pouco os resultados dos próximos anos. E antes de passar a palavra para o Rogério ou para o Gadelha, em relação à segunda pergunta, você tem razão, o número ele está estável de pagamentos online. Né? A gente observa o crescimento na disponibilização, naquele indicador, assim, o mais importante é que um indicador que parece estar crescendo é o indicador de disponibilização de catálogos de preço e de produtos, de listas de preço. Porque o que a gente acha que está acontecendo? A gente considera o seguinte: para você disponibilizar na internet um catálogo de produtos e listas de preço, você tem uma complexidade muito menor do que você disponibilizar um sistema de pagamentos. Né? Na verdade, se a gente observar, eu me lembro na discussão com o partnership, que a gente tentava montar as funcionalidades fechando um ciclo de compra. Então, o sistema de pagamento ele é o top do processo. Quer dizer, quando a empresa diz, olha, eu tenho um sistema de pagamento, significa, eu ofereço todo o ciclo do produto, né? O ciclo de compra. Então, é essa a avaliação que a gente faz. Agora, eu gostaria de passar... Posso só complementar em relação a essa pergunta, antes Claro. dele continuar? Essa questão de ciclo de compra, esse 24%, ele já entra no e-commerce mesmo, ao serviço oferecido e-commerce, vai para o 24% ou no 13%? Essa pergunta,
ela é importante porque é o seguinte, o que é o e-commerce, né? Na verdade, o que está sendo perguntado é o que é o e-commerce, né? E aí a gente tem diversas definições sobre o que é o e-commerce. Com relação à metodologia internacional, o que acontece? As empresas que fizeram, que utilizam e-commerce são empresas que compram ou vendem na internet, seja via e-mail, seja através de formulários, o que a gente chama de formulários. Né? É uma pergunta que a gente não tratou hoje, mas ela está disponível, né? Que é o percentual de empresa que compra, vende por formulário, via e-mail, pelos dois, etc. Então, o que a pesquisa permite é que a gente, dentro de todas essas definições sobre o que é o comércio eletrônico, seja possível as pessoas caracterizarem se uma empresa faz ou não comércio eletrônico. Agora, só o fato da empresa disponibilizar um catálogo de produtos na internet, de acordo com a metodologia internacional, diz sim, essa empresa está participando de alguma forma do comércio eletrônico, porque a pessoa entra na internet, faz uma pesquisa de preço, ela olha os produtos, os preços, ela compara produtos e preços e depois ela consolida a compra através de um telefone. Sim, nós consideramos isso já como uma atividade de comércio eletrônico. Não precisa fechar o ciclo de venda. É o mesmo princípio da TIC domicílio, que é padronizar mundialmente para poder ter comparação. Para poder ter comparação, perfeito. A gente precisa... Um momentinho só. Vamos voltar primeiro à parte do software aberto. Professor Gadelha, o doutor Rogério, a pergunta foi, aparentemente a estatística indica que o uso de software aberto está estagnado. Isso dá para a gente avaliar por quê? A política governamental... Bom, eu posso... Não sei se eu ou o Gadelha vai falar primeiro, enfim... Você aí que tem que... Por favor, Rogério, pode falar primeiro. Você já está com... Rogério, pode falar. Bom, então de fato, eu acho que a pesquisa tem que ser olhada com cuidado, porque nós tivemos um aumento da base da amostragem aqui, que inclui o interior. Então, nós sabemos que, tecnologicamente, as grandes cidades são mais desenvolvidas e tendem a caminhar nas tendências do que as regiões do interior do Brasil, sobretudo porque a presença de banda larga não é muito grande no interior do Brasil ainda. Então, isso é um fator, vamos dizer assim, que reduz um pouco a inovação tecnológica a ser abordada nessas áreas. Então, eu acho que a pesquisa também é influenciada porque tem um peso maior agora do interior do Brasil que não aparecia nas pesquisas anteriores. Então, isso é um fator que reduz algumas questões aí, como já foi perguntado. Quer dizer, eu acho que se a gente olhar comparasse a amostragem das cidades, nós íamos ver uma mudança de perfil. Mas, de fato, isso vem mostrando que 26% das empresas preferem usar o software aberto, o que eu acho que é um número bastante razoável, considerando o cenário mundial, né, em alguns casos, quase monopólio de fornecedores na área de software proprietário, né. As políticas do governo relativamente a software livre se referem, primeiro, ao uso do governo para a diminuição da sua dependência de software e o incentivo ao uso do usuário final na aquisição de computadores, de uma maneira geral, né? As empresas não são foco, pelo menos, de nenhuma política direta do governo, né? Algumas, talvez, relativamente a algum financiamento, mas é muito pequeno, o governo não atua nisso, é um universo privado. E isso também é muito influenciado no software da cadeia de fornecimento que a empresa pertence. Então, se a empresa está numa cadeia de fornecimento, vamos dizer assim, da indústria automobilística, a indústria automobilística tem seus padrões. E os fornecedores acabam usando o software que é compatível lá com a sua cadeia de desenvolvimento e às vezes são globais. Então, isso não quer dizer muita coisa. Agora, eu considero o percentual da ordem de 26% a 28%, como tem mostrado aí, um percentual até bastante razoável, considerando o cenário mundial, né? Eu na verdade, gostaria de adicionar, primeiro, bom dia a todos, novamente enfatizar a importância dessas pesquisas que o NIC está fazendo junto com o CGI. Eu acho que é muito importante a compreensão de toda
o uso da internet, tanto na questão domiciliar como na questão das empresas. Com relação à questão do software livre, eu acho, eu concordo plenamente com o Rogério Santana, mas acho que ele foi até um pouco conservador. Eu acho que esse percentual de 28%, 26%, que na realidade é um percentual, do ponto de vista estatístico, equivalente, é um percentual extremamente alto, se a gente compara com o resto do mundo. O uso de código aberto no mundo, em 2008, foi muito inferior a 10%. Então, isso para o Brasil realmente significa que aqui no Brasil o software livre tem uma presença significativa, não somente no governo, mas também nas empresas. O outro ponto é de que realmente, somente agora, com a crise, é que está se percebendo o movimento das empresas buscarem a utilização do software livre. Então, eu suponho que em 2009, 2010, nós tenhamos um resultado um pouco maior do que esses 26% apresentados em 2008. Porque, então, realmente, essa tendência que é mundial, que está ocorrendo agora este ano, de olhar mais o código aberto como uma alternativa, vai estar mais presente também nas empresas aqui no Brasil. O software livre, o código aberto, na realidade, tem conquistado o mercado no mundo inteiro de uma forma gradual. O que a gente percebe, na realidade, é que as empresas, em geral, são conservadoras das mudanças. Então, elas se preocupam, muitas vezes, em mudar de um status em que a grande maioria está utilizando de código proprietário para uma posição de um código aberto que somente uma minoria no mundo inteiro e também no Brasil utiliza. Então, há um conservadorismo nas empresas nessas mudanças. Mas, tendo em vista o que está ocorrendo no mundo, eu acredito que aqui no Brasil também nós vamos ter um crescimento significativo a partir do próximo ano. Outras perguntas? Ao número de empresas. Eu ia fazer a pergunta que o Rogério levantou, já falou essa informação. Quando vocês passam, se não me engano, aumentou em 1.000 empresas, né, ou um pouco menos do que isso. Alguns percentuais eles caíram, por mais que tenham caído 1%, eles caíram. Então eu queria entender, esse aumento de empresas, essas empresas vieram da onde? E daí dá para considerar, se não tivesse tido esse aumento, a gente teria um crescimento maior em algumas dessas áreas aqui que não, ou ficaram estáveis ou caíram um pouquinho. Ok, obrigado. Quando a amostra, né, quando ela é desenhada, ela... Só um segundinho, está tocando despertador aqui. A amostra, quando ela é desenhada, o objetivo é você representar a realidade daquele universo que você está estudando, né? E para isso, o que a gente considerou, o que a gente fez? A gente partiu do princípio que o universo de empresas brasileiras é o que existe na Relação Anual de Informações Sociais, na RAIS, né? Quando o tamanho da amostra, né, ele não está relacionado, ele não está diretamente relacionado aos resultados que se obtém. Por quê? Independente do tamanho da amostra, o que você tem que se preocupar no momento de desenhar uma amostra é que aquela amostra seja representativa do universo de empresas brasileiras. Então, o que a gente observa, o que nos levou a aumentar a amostra nos últimos 2 anos, tem 2 fatos importantes. O primeiro deles é o seguinte: se você tem 2% na representatividade nacional, quando você vai querer representar os segmentos da CNAE, por exemplo, que são aqueles segmentos que a gente vê que são definidos pelo partnership, a gente percebe que cada segmento tem um tamanho muito diferente. Por exemplo, o segmento de comércio é muito grande, ele tem 50% da amostra. O segmento
outros serviços pessoais, coletivos, que tem a parte de cultura, televisão, etc., ele é um segmento pequenininho. E aí, quando você tem a necessidade de representar esses segmentos todos na amostra, você tem que garantir a proporcionalidade deles. E, às vezes, para você diminuir o erro num pequeno segmento, você tem que expandir um pouco o tamanho da amostra. Então, em tese, o tamanho da amostra não deve, né, em tese, alterar os resultados, né? E as empresas que foram selecionadas a maior, quer dizer, essas 1.000 empresas a mais, elas vieram, sim, da RAIS, da mesma fonte que vieram as empresas no ano anterior, né? E a única coisa que mudou é a quantidade de empresas em cada um daqueles estratos, porque a representatividade ela tem que ser mantida nos 2 anos, independente do número de empresas, e isso não pode, em tese, quer dizer, toda a ciência é desenvolvida para que isso não altere o resultado, né? É que o Rogério afirmou. Então é por isso que eu queria esclarecer. A amostra aumentou, o critério foi o mesmo. Tá. A amostra, a relação, a proporção foi a mesma. Eu vou pedir ao Hélio que você faça um comentário, talvez, sobre esse critério, para deixar bem claro os procedimentos. Não, foi para o interior, não só este ano, também já anos anteriores. Não. Sim, ele provavelmente cometeu esse equívoco porque isso aconteceu na amostra domicílios, certo? Houve um esforço, a amostra domicílios não é de competência do IBOP, é de uma outra empresa, mas nós acompanhamos também esse estudo e sabemos que houve essa preocupação de garantir uma representatividade maior naquela amostra. Então aumentou-se a cobertura, houve uma expansão no universo, né? A amostra antes, eu realmente não conheço detalhes, mas houve esse movimento, tá? Então, só ela deixar buscou... claro, na domicílio, sim, nós fomos para o interior. Nesta, apenas aumentou-se a representatividade da amostra anterior em número de empresas, mantendo o mesmo critério, usando o RAIS. Isso. Então, resumidamente, na presente empresa, o número de entrevistas ele só vem agregar consistência e qualidade para o conjunto de dados e, especificamente, para alguns segmentos de menor porte que estavam com uma representação realmente menos consistente, para podermos enxergar, né, podemos ter condição de analisar os resultados também para esses segmentos menos expressivos. Mas o conjunto da amostra é exatamente o mesmo. É como se estivéssemos trabalhando, por exemplo, com uma amostra de eleitores de um tamanho X, 1.000 entrevistas, passássemos a trabalhar com 1.500, 2.000, assim por diante, mas sempre falando do mesmo grupo de pessoas, né? Ou seja, eu garanto uma consistência maior, conforme eu aumento a amostra, fazendo essa analogia com uma amostra de população, eleitores, porque aumenta o número de pontos, aumenta a dispersão e etc. e tal. E garanto mais consistência em cada subconjunto, né? População menos instruída, mais instruída e etc. e tal. Né, maior capacidade de análise, mas o perfil da amostra é exatamente o mesmo. Uma observação muito importante, que acho que é um exemplo prático do efeito disso, é o seguinte: no ano passado, a gente agrupou os segmentos O, né, outros serviços sociais, pessoais e coletivos, com o segmento H. Por quê? Porque a gente não tinha leitura para esses 2 segmentos. A amostra foi desenhada num tamanho tal que não dava leitura para esses 2 segmentos. O erro era muito grande. Nesse ano, com o aumento da amostra, isso nos possibilitou analisar, quer dizer, abrir os 2 segmentos. Eu acho que esse é um exemplo prático do que realmente, de qual que é o efeito disso. E isso tem um outro efeito também que a gente precisa comentar, que no ano passado nós fizemos um estudo com empresas de 1 a 9 funcionários. A gente excluiu as empresas com 0 funcionários, nós fizemos um estudo com as microempresas. E aí, isso também teve uma amostra de 1.000 empresas, só para a gente entender qual que era o perfil do uso das TICs nesse segmento de microempresas. Esse estudo deve ser refeito daqui a alguns anos, porém, o estudo que a gente tem anualmente todos os anos é com empresas de 10 ou mais funcionários, de acordo com a metodologia internacional. O valor econômico está ligado? Sim, mas eu não sei. Está ruim. Alô? Oi? Então, melhorou? Toma um café ainda? Toma um café que... Vamos lá. Sobre a questão da proporção das empresas com rede, né? Primeira questão, eu queria... vocês falaram que tem várias
vários índices que vocês não mostraram, né, que é muito maior, toda a abordagem que vocês têm. Eu queria algum comentário sobre a questão regional. Eu tenho visto algumas matérias falando sobre crescimento no Nordeste, no Norte, e eu queria ver se vocês abordaram alguma coisa nesse sentido, independentemente de qual. Então, algum comentário sobre o Norte e Nordeste, principalmente. E lá nesse slide a qual eu citei, as empresas grandes geralmente têm tendência a investir mais em tecnologia, como vocês mesmos disseram. E aqui eu vejo que a LAN com fio está bem maior do que a LAN sem fio ainda. Queria também que vocês comentassem esse resultado. Um comentário, acho que caberia um comentário geral sobre as regiões Norte e Nordeste, né? A gente tem feito essa pesquisa com algumas alterações que se fizeram necessárias por razões de aperfeiçoamento, é claro, há 4 anos. E a gente observa, nesses 4 anos, se repete um interessante fenômeno, que é o seguinte: as regiões Norte e Nordeste, elas possuem uma proporção de empresas com internet e computador bastante alta, né? No mesmo nível das demais regiões do país e, às vezes, em um outro caso, até mais alto. Porém, quando a gente passa para qualquer tipo de tecnologia minimamente mais sofisticada do que o uso da internet e do computador, as regiões Norte e Nordeste, elas ficam abaixo das demais regiões. Então, qualquer indicador, você vai notar isso. Por exemplo, uso de ERP, uso de CRM, aplicativo CRM, empresas com LAN, com fio, sem fio, empresas com intranet, funcionários usando o computador, funcionários usando a internet. Então, acho que esse é um comentário geral com relação a essas 2 regiões, região Norte e Nordeste. Vocês encontraram alguma característica diferente? Quero dizer, além da que a gente já imagina. Olha, a gente pode, assim, acho que aí o Alexandre até pode falar um pouquinho sobre isso. Acho que a gente pode levantar uma série de hipóteses, mas eu acho que um pouco está relacionado com o desenvolvimento socioeconômico de cada uma das regiões, né? O poder aquisitivo, o estágio de desenvolvimento das cadeias de valor, né, dessas regiões. É claro que a cadeia de valor aqui no Sudeste, ela está bastante desenvolvida. Eu acho, e aí, quanto mais se desenvolve a cadeia de valor, mais as empresas são pressionadas a utilizar tecnologias da informação e comunicação, né, até por uma questão de competitividade, sobrevivência, né? E aí você tinha feito mais uma pergunta, desculpa. O LAN sem fio, né? Então, com relação... LAN sem fio e com fio para a empresa grande, né? Isso. A gente percebe, e esse fenômeno também acontece com relação ao porte. Então, quanto maior a empresa, maior a posse de LAN com fio e LAN sem fio. Agora, a gente percebe que a LAN com fio, né, desde o começo da pesquisa, ela tem crescido de forma expressiva, né? Desculpa, eu falei LAN com fio, a LAN sem fio. A LAN sem fio tem crescido de forma expressiva. A gente... assim, é possível que no futuro próximo a gente comece a ver um processo de substituição dessas tecnologias. Mesmo porque uma LAN com fio, uma LAN sem fio, hoje em dia está muito barato. Você você comprar um roteador para sua empresa e colocar lá e distribuir a rede da sua empresa através desse roteador é uma coisa que está muito barato, está muito acessível. Então, a gente percebe pela pesquisa um crescimento muito expressivo da LAN sem fio e que a LAN com fio também está crescendo. Então, as empresas, a gente percebe que está caindo o número de empresas que não têm rede, né? Porque colocar uma rede hoje em dia, você coloca um cabo, através no Windows você configura uma rede, né, com fio. Então, talvez isso ainda esteja mostrando um crescimento da LAN com fio. Porém, a gente acredita que vai haver aí um processo de substituição dessas tecnologias aí, LAN com fio e LAN sem fio. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Rogério Santana e para o Gadelha. Apesar de 100% das empresas usarem a internet para interagir com os órgãos públicos, e aí eu estou falando de governo eletrônico,
a gente percebe que é uma é uma interação que não é uma interação. As empresas buscam para consultar dados. Por exemplo, o principal aqui, eu quero saber meus números de FGTS, quero consultar cadastro. Tudo bem, alguma coisa de pagamento online, mas a gente percebe que não há ainda aquele veículo de interatividade de fato. Quer dizer, você vai lá na base de dados, pega a informação e volta. Eu queria saber como é que vocês analisam isso e como é que vocês veem a possibilidade de realmente o governo eletrônico ter esse caminho de duas vias, né? Da gente poder, do governo mandar também alguma coisa para as empresas e as empresas terem aí essa interatividade. Quem responde primeiro? O governo eletrônico está na mão do Rogério Santana. Você responde primeiro, Rogério? Respondo. Bom, é interessante a gente observar essa questão, porque a forma que as empresas se relacionam com o governo é um pouco diferente de como as empresas se relacionam, como os cidadãos se relacionam com o governo, né? Porque as empresas têm as suas rotinas de pagamento, as suas rotinas operacionais, né? E isto está claro da pesquisa, e outras pesquisas que nós fizemos aqui na Secretaria também demonstram isso, que as empresas preferem esses canais para se relacionar com o governo, né? E não é só consulta, porque veja o seguinte, as empresas pagam os seus impostos pelo sistema bancário. Então, ela olha ali para saber qual é o seu boleto de pagamento, qual é o montante que tem que pagar, e o faz pelo sistema bancário. Então, e até pela sua contabilidade, pelo seu escritório de contabilidade. Então, as empresas têm outra forma de se relacionar com o governo. Evidentemente que as interações com empresas também podem ser melhoradas e os sistemas progressivamente estão sendo aperfeiçoados para isso, né, em termos de interatividade. Mas o perfil de relacionamento da empresa com o governo é uma rotina determinada que perpassa a vida da empresa o tempo todo. E cada vez mais o governo tem investido no uso do governo eletrônico para a simplificação dos procedimentos das empresas com o governo. Veja o caso da nota fiscal eletrônica, que vai ter um grande impacto no mundo empresarial, nos custos das empresas de uma maneira geral. Por quê? Porque reduz o papel, reduz a necessidade de armazenar livros fiscais, a interação fica muito mais segura para o governo e para a empresa, então não tem mais aquela papelada circulando de nota fiscal, de impressão, de livros fiscais que têm que ser armazenados, que ocupam um espaço muito grande. Então, as empresas estão sendo muito beneficiadas. As micro e pequenas empresas, como o Simples, também estão sendo bastante beneficiadas em relação a isso. E o governo interage muito com as empresas comprando. O governo brasileiro é um grande comprador em comércio eletrônico. Nós compramos no ano passado 12 bilhões de reais, que é mais que 50% do que todo o comércio eletrônico privado no Brasil. Então, eu não vejo que o governo não está interagindo. Quando o governo faz um pregão eletrônico, ele está interagindo com as empresas. Elas estão lá dando seus lances e recebendo feedback do governo. Isso ele tem feito e 47% que nós compramos hoje é de micro e pequenas empresas, que é a grande maioria das empresas. Então, eu acho que, em termos de comércio eletrônico, estão avançando muito, né? Mas as empresas normalmente não têm aquele caráter que tem o cidadão de reivindicativo em relação ao governo do ponto de vista de, enfim, alguma coisa que não está andando bem. O perfil de relacionamento é um pouco diferente e elas, inclusive, preferem, pelas nossas pesquisas aqui anteriores, este canal de relacionamento a outros, né? Por exemplo, a empresa não vai na casa lotérica pagar o seu imposto. A empresa prefere pagar pela internet, por exemplo, através do banco. Então, o procedimento é ligeiramente diferente do resto. Mas o governo tem avançado muito em relação a isso, e em escalas muito grandes, como, por exemplo, o caso da nota fiscal eletrônica, o caso das compras públicas. Hoje, 83% que o governo compra se dá para o pregão eletrônico. Então, é um montante muito alto. Acho que a maioria dos países latino-americanos não estão nem perto desse montante. Nós temos 3 pessoas inscritas. Então, agora, você, por favor. Não, é só... se vocês, para falar um pouco de Brasil em termos mais gerais, se a gente pegar a amostragem de vocês de empresas aqui, tanto no acesso ao computador quanto no uso da internet, ela é relativamente estável. Essa TIC aqui começou em 2006? 5, então tá. Se você pegar a TIC domicílios, eu acho que a gente vai encontrar números subindo muito mais rapidamente.
eu não sei se vocês podem fazer isso agora, mas em termos de Brasil, qual é a diferença do acesso à tecnologia entre as pessoas físicas, os cidadãos, e as pessoas jurídicas, as empresas? Dá para fazer algum tipo de comparação? Me parece que o setor de pessoa jurídica é muito mais incluído do que o setor de pessoa física, né? E o que isso diz sobre o Brasil? Eu não sei nem se diz alguma coisa, mas enfim, eu queria ouvir vocês. Você tem razão quando você fala que as empresas estão muito mais incluídas, né? Então existe um processo da inclusão empresarial muito maior, né? E existem programas do governo também para a inclusão digital de pequenas e microempresas. E com relação aos cidadãos, existe um site do governo federal, que é o inclusãodigital.gov.br, onde a gente observa mais de 20 programas ou iniciativas do governo federal em parceria com a iniciativa privada, com o terceiro setor, para fomentar a inclusão digital, né? E é claro que a realidade, a dificuldade de posse e uso em áreas remotas ou de baixo IDH, de baixa renda familiar, é muito maior, né? Então, observa-se também um programa de fomento maior para as pessoas físicas, né, para a inclusão dessas pessoas. Talvez só completando essa informação, é natural que uma empresa procure sempre estar mais na vanguarda tecnológica. O cidadão brasileiro, pelo seu poder aquisitivo, tem uma série de limitações. Se nós olharmos o programa do computador popular em 2007, as estatísticas falam em 10 milhões de computadores que foram vendidos. Em 2008, o número é maior ainda. Fala-se em 12 milhões de computadores vendidos. Então, claramente, para uma empresa se incluir digitalmente é um desafio, é uma obrigação. E para o cidadão depende, obviamente, de alguma ajuda. Então, acho que o que nós estamos vendo, essa inversão, esse crescimento, é recuperação, talvez, de um espaço perdido no passado. Como isso vai evoluir de agora em diante, depende, obviamente, de novos programas e novas decisões do próprio governo. Não sei se Rogério ou Gadelha querem complementar alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de fazer uma observação genérica em relação a essas questões dessa pesquisa aí. Na realidade, a gente tem que analisar todos esses dados em função de todo um contexto, que não é só o governo que tem uma participação, mas sim todas as empresas, a sociedade brasileira. O que nós vemos na realidade é que as empresas elas estão muito aquém de um nível de participação eletrônica através da internet que seria desejável para um país da dimensão e do tamanho econômico, da importância econômica do Brasil. E a maneira de a gente vencer essas barreiras realmente depende muito de algumas atividades que o governo promove, algumas mudanças em todo esse contexto, mas também de uma mudança de cultura das próprias empresas. E eu não diria das grandes empresas, porque as grandes empresas, a cultura delas é muito comum a todas as grandes empresas no mundo. Mas as pequenas e médias empresas, certamente, elas têm que ser, de alguma forma, elas têm que mudar essa cultura. Esse uso da internet tem que ser algo natural para eles, algo que é confiável para eles, não há desconfiança com relação à questão de segurança das informações, não há desconfiança de que o governo estará bisbilhotando seus negócios no momento que ele utiliza a internet. Então essa mudança de cultura ocorre. Mas mais importante, eu diria, em termos desse contexto todo, é a questão da infraestrutura de redes que nós temos no país. Certamente, com a introdução de redes de banda larga, essa realidade vai mudar dramaticamente. Se nós tivermos uma rede de banda larga realmente de baixo custo e de alta velocidade, as pessoas vão começar a perceber que é fácil e rápido e, ao mesmo tempo, eles poderiam fazer todos os seus negócios através da internet, por exemplo, de governo eletrônico, através do governo eletrônico, de uma forma muito mais tranquila e muito mais eficiente. Nós percebemos claramente que há vários indicadores de melhoria, eu diria pequenas melhorias, mas muitos dos indicadores se mantêm estáveis. E isso daí eu acredito que é em função da falta de uma infraestrutura de banda larga adequada dentro do Brasil. Percebemos, portanto, por exemplo,
que mesmo, por exemplo, na questão do website, hoje houve um aumento significativo de 46% para 53% das empresas já têm o seu website, o que indica claramente que várias empresas estão querendo utilizar a internet para fazer negócios. Existe, na realidade, aí um peso muito grande nesses números aí das pequenas e médias empresas, que são a grande maioria no país. Mas, por exemplo, a velocidade máxima que é utilizada pelas empresas, você percebe que somente 10% das grandes empresas têm, na realidade, uma velocidade acima de 2 megabits por segundo, que é uma velocidade realmente ainda muito relativamente baixa para fazer negócio e fazer comércio eletrônico. Então, dentro desse contexto, nós temos que avaliar todos esses dados aí. Sem dúvida, o governo tem muito a fazer, muito a contribuir. O governo eletrônico que está sendo dirigido pelo Rogério Santana tem feito realmente passos largos, tem tido grandes conquistas no processo, inclusive na questão de compra eletrônica, como ele mencionou, tem sido um sucesso realmente reconhecido, mas eu acredito que não só o governo, mas toda a sociedade, por exemplo, as cidades digitais hoje estão trazendo para o pequeno e médio empresário das pequenas cidades ou das médias cidades uma cultura de uso da internet para fazer negócio. Eu acho que tudo isso irá contribuir com o aumento significativo dessas estatísticas que nós temos visto agora em 2008. Muito tem a ser realizado. Eu acho que tanto do governo, como da própria parte das empresas, como de toda a sociedade em geral. Manuel, você tem uma pergunta? É uma curiosidade. Eu estou vendo aqui na parte de proporção de empresas com política de restrição de acesso a funcionários a sites específicos. Aí tem duas partes que me interessam. Sites de relacionamento e sites de comunicação. O que é que vocês consideram sites de comunicação? O Messenger é um site de comunicação? É o Messenger? É o Messenger, Skype. Tudo tá. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que eu estou vendo aqui é que as empresas de 250 a mais funcionários, elas são mais restritivas. Então, minha pergunta é: os pequenos são mais liberais ou são mais... eu não conheço mais o problema? Bom, a razão de ser mais restritiva nas grandes empresas não é questionado no questionário, né? Mas é de se esperar que as grandes empresas, por deterem bases de dados, informações mais sensíveis, certamente inibem mecanismos que abrem um canal de comunicação para invasões, né? A restrição é não permitir o acesso. Em geral, é não permitir o acesso. Existem várias empresas cuja política interna de segurança da informação é bloquear Messenger, Skype e outros mecanismos de mensagens instantâneas. E a hipótese mais factível é de que elas têm problemas de segurança, ou seja, elas têm mecanismos de controle mais rigorosos do que aqueles encontrados nas pequenas e médias. Gadelha, tudo bom? Uma pergunta. No governo federal, como é que é essa política em relação a esses sites de relacionamento e sites de comunicação? Existe algum claro dentro do governo federal? Ou Gadelha ou Rogério? Alô? Foi feita a minha pergunta? Sim. Se no governo federal existe algum tipo de política em relação a restringir ou permitir o uso de sites de relacionamento e sites de comunicação? Não, existe na realidade, eu não sei se é isso que você está se referindo, existe na realidade toda uma discussão hoje no Congresso em termos de uso da internet e o que é que isso, de alguma forma, pode interferir em questões de mau uso da internet. Não há, que eu conheça, nenhuma especificidade de fazer-se qualquer medida em relação a sites de relacionamento dentro do governo. Gadelha, eu não sei se o Rogério tem outra. A pergunta era um pouco diferente. Estávamos discutindo por que algumas empresas restringem o acesso dos seus funcionários a alguns sites de relacionamento. E a pergunta foi: e o governo?
nas suas redes internas, no seu uso da internet, também Sim, aplica tá alguma aí. restrição? Existe alguma orientação, alguma restrição para que os funcionários do governo usem a internet para sites de relacionamento, Skype, Google ou outras? Certo. Deixa eu falar somente. A minha experiência, na verdade, é só interna ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Uma regra geral para todo o serviço público, e isso daí eu acho que o Rogério teria muito mais condições de responder. Mas em relação ao Ministério, e ao que eu imagino que ocorra nos outros ministérios, é muito mais a política interna de cada ministério. Mas, em geral, se supõe que toda a questão da computação das redes, do uso do computador por parte do funcionário público é o uso restrito ao seu trabalho. Evidentemente que isso daí não é a ferro e fogo, e caso haja um e-mail, por exemplo, pessoal de uma pessoa, isso aí não é restrito, não é combatido de uma forma, mas o uso da internet para sites de relacionamento sem ter uma conotação relacionada com o trabalho, em geral, seria não aprovado pelo Ministério. Essa é uma política geral, quer dizer, o uso das redes, o uso pelo funcionalismo público na realidade, para fins de serviço. O Rogério poderia adicionar mais alguma coisa? Sim, de fato, as políticas adotadas normalmente são das empresas que fornecem o serviço para o governo. Por exemplo, o grande prestador de serviço para o governo federal é o SERPRO. E o SERPRO dispõe de restrições nessa área. Em função até porque o governo é frequentemente atacado, recebe um conjunto muito grande de ataques e precisa preservar sua base de dados. Então, zonas que podem gerar regiões ou vulnerabilidades internas nas redes do governo são bloqueadas pelos firewalls do SERPRO, da Dataprev e normalmente dois grandes prestadores de serviço. E há também, evidentemente, restrições de sites pornográficos, por exemplo, sites que podem insignificar no trabalho, né, por parte dos funcionários do governo. Então, de fato, há um conjunto grande de restrições. Isso não implica que determinados sites podem ou não podem ser abertos. Isso significa que alguns normalmente são restritos, e se o funcionário ou a chefia entender que aquele site precisa ser aberto para realizar o trabalho do funcionário, aquele site vai ser liberado para ele especificamente. Mas os que normalmente levam à proliferação do não trabalho ou que introduz nos sistemas fragilidades de segurança são bloqueados sim pelos firewalls do SERPRO, que normalmente está recebendo muitos ataques diários e precisa se preservar. Mais uma pergunta. Rogério, você ouviu a pergunta direta? Sim. Normalmente dos firewalls do SERPRO é restrito e ele é aberto quando se justifica. São de todos, eu sei que o tempo está adiante. A pesquisa completa está no nosso site. Nós estamos à disposição para responder perguntas. Tem aí os contatos, tanto o pessoal do CETIC como do NIC respondem. E vamos deixar por aqui as perguntas de hoje. Você gosta deles, né? Tá bom, mais uma pergunta aí, Rogério e Gadelha. Não vi a pergunta. É uma pergunta, por favor, eu sei que não é relativa a TIC Empresas, tá? Mas é relativo a TIC Domicílios, e já que a gente está aproveitando. Quando a gente teve aqui na divulgação do resultado da TIC Domicílios, tanto Gadelha quanto Santana falou da questão das lan houses, de tentar uma política, de se negociar, de sentar à mesa. Eu queria saber se isso andou,
se tem alguma novidade, já que as lan houses no lado da TIC Domicílios tem uma força muito grande e havia esse interesse. Eu queria saber se houve algum avanço com relação à discussão em torno de, como o Gadelha bem falou, de descriminalizar o uso da lan house onde ele deve ser descriminalizado. Foi até a expressão dele da outra vez. Eu queria saber se houve algum avanço. Gadelha, sim ou não? Avanço ou não? Na realidade, existe já um grupo dentro do governo que está analisando essas questões da lan house já há algum tempo. Ele não é um fenômeno recente, não é um fenômeno que já se via o seu crescimento nos últimos 2 anos. Então, isso daí, dentro do governo, nós temos um grupo que analisa a possibilidade de termos medidas que venham a incentivar o uso adequado de lan house. Ou, de certa forma, fazer com que realmente as lan house sejam utilizadas para a inclusão digital. Como nós já falamos da última vez, e o Rogério também, todos aqueles dados ali têm que ser todos eles medidos dentro de determinados parâmetros. A questão da onde as lan houses são usadas versus aonde os terminais de acesso público também são utilizados, gratuitos, né? São utilizados. Quer dizer, a lan house é algo que está distribuído em todas as grandes cidades e, portanto, o número de lan houses é muito maior do que aqueles dos terminais públicos. O que nós percebemos, na realidade, é exatamente essa ideia de que existe uma criminalização no uso da lan house. Recentemente houve a notícia que 2 cidades do interior de São Paulo, eles, por exemplo, proibiram o uso de lan house por jovens abaixo de 16 anos. Então, isso é essa perspectiva de que lan house era como o bar que tinha jogos de bilhar no passado, que você era proibido de crianças entrarem naquele bar porque era um ambiente, digamos, não adequado para a infância. Então, isso daí nós temos que mudar e termos as lan houses como aliadas do governo e da sociedade para que haja realmente um processo de inclusão digital adequado para todo o país. Rogério? De fato no governo temos um grupo de trabalho, sim. Devemos, inclusive, nos reunir esta semana e que trata de um programa, inclusive, mais amplo, que é um programa que trata de um projeto mais amplo de banda larga, de inclusão digital, e as lan houses são um dos elementos de discussão deste grupo de trabalho coordenado pelo César Alvarez na Presidência da República, e esse assunto vem sendo, inclusive, acompanhado e corroborado pelo próprio presidente Lula, que tem grande interesse que esta questão ganhe outra dimensão dentro do governo. Oca, mais uma vez, então, muito obrigado pela participação de todos, e qualquer dúvida, qualquer detalhe, fale conosco. Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado aí pela participação de vocês. Bom dia para todos. Bom dia a todos, muito obrigado.